Bem-vindos de volta ao The Chow Time Pod, sou Red. No vídeo de hoje do Legal Bytes teremos a conclusão que todos esperávamos. Essa TikToker finalmente foi formalmente acusada meses depois de viralizar por gravar um homem inconsciente em sua própria casa, nu da cintura para baixo. Ela publicou as imagens no TikTok, onde quase 30 milhões de pessoas viram. E eu não consigo acreditar em 30 milhões de visualizações, isso é uma quantidade absurda de pessoas, aliás. Depois ela se chamou de vítima. Eu é que estou sendo punida. Ele não tem problemas com a polícia, nem perdeu o emprego, se é que tem um. Então, o que está acontecendo com ele? Por que eu estou sendo demitida? Por que meus vídeos estão sendo removidos e recebo advertências? Estou quase perdendo minha conta. Fui agredida. Sou a vítima. Eu perdi meu emprego. Eu sou a vítima. Você segue usando essa palavra. Acho que não significa o que você pensa. Veja, Olivia Henderson, a TikToker aqui, afirmou que esse homem a agrediu sexualmente durante uma entrega do DoorDash. E isso mesmo ele estando completamente inconsciente o tempo todo. Mas quando a polícia investiga, quero dizer... Definitivamente é difícil agredir alguém de qualquer forma quando você está praticamente desmaiado. Só estou dizendo. Eles determinaram que não houve agressão sexual, e como resultado de tudo isso, ela acabou sendo presa e acusada de 2 crimes graves. Ela se declarou inocente e o caso foi para o Tribunal do Condado. E então se declarou inocente. Tipo, garota, você deveria ter aceitado um acordo judicial. Poxa, fala sério. Que burrice. E por muito tempo tudo ficou em silêncio. Mas agora, depois de meses desse caso parado, no que parecia ser um limbo jurídico, a garota do DoorDash foi oficialmente indiciada por um grande júri no condado de Oswego. E pelo que parece, as acusações são exatamente as mesmas pelas quais ela foi presa, o que significa que a promotoria não amenizou absolutamente nada. Então, neste vídeo, vamos falar sobre o que significa a acusação formal, o que ela está enfrentando e por que isso pode indicar que a promotoria não está brincando com esse caso. Vamos lá! Meus parabéns ao promotor por ir com tudo contra ela. Para garantir que todos acompanhem, já que faz tempo desde o último vídeo sobre isso, vou resumir rapidamente o caso. Esta é Olivia Henderson. Ela tem 23 anos e é de Oswego, Nova York. No dia 12 de outubro de 2025, ela estava trabalhando como entregadora do DoorDash. E enquanto trabalhava, ela pegou um pedido do Wendy's e entregou para um cliente na cidade de Oswego. Aparentemente, esse cliente tinha selecionado a opção para deixar o pedido na porta. Isso é importante para este caso. Correto. Ele não disse para bater ou abrir a porta ou entrar e simplesmente dar uma olhada no meu negócio ou algo assim. Meu cliente pediu para deixar o pedido na porta da frente. Quando cheguei na casa deles, a porta estava escancarada e eles estavam à vista da porta, deitados no sofá, com as partes íntimas à mostra. No entanto, isso entra em conflito com algumas reportagens que dizem que o homem, na verdade, tem imagens da câmera da campainha que mostram ela empurrando a porta para ver dentro da casa dele. E a polícia aparentemente determinaria mais tarde, através da investigação, que esse homem estava incapacitado e inconsciente devido ao consumo de álcool e que, portanto, a agressão nem sequer poderia ter acontecido em primeiro lugar. Agora, uma pessoa razoável entrando em uma situação como essa, onde você tem um cliente inconsciente no sofá, meio nu, provavelmente só teria deixado a comida ali e ido embora. Eu deixaria a comida ali, talvez colocasse dentro e fechasse a porta para ele. Pensaria, acho que essa porta não devia ficar aberta. Mostrar um pouco de consideração por ele. E se a porta estivesse mesmo aberta, talvez só a tenham fechado para o cara. Certo. Ou talvez até tenham chamado alguém para ver se ele estava bem, mas Henderson pegou o celular e gravou ele em vez disso. Isso é muito errado. Ela postou esse vídeo no TikTok sem censurar o corpo dele e ainda incluiu seu primeiro nome. Não acredito que ela não censurou nada. E o TikTok simplesmente deixou ela postar isso lá. Tipo, isso é bem louco. Uma legenda, sem falar que mostrou a frente da casa dele. E esse vídeo acumulou quase 30 milhões de visualizações antes do TikTok finalmente remover. E então ela postou de novo antes do TikTok remover novamente. Gente, minha conta está atualmente em risco de ser banida. Nem sei o que ela postou. Agora entendemos o contexto completo. Obrigado, Legal Bytes, por mostrar que ela postou exatamente o mesmo vídeo com ele exposto. Não é à toa que tiraram do ar 2 vezes, seu idiota. Tive que explicar minha história uma vez, né? Eles removeram o vídeo e deram strike na minha conta.
Expliquei minha história de novo e censurei o vídeo para não ser removido, mas tiraram do ar pelo mesmo motivo. Agora minha conta tem um segundo strike. Adivinha? Se eu levar mais um strike, eu sou banida do TikTok. Não foi só isso. Ela iniciou uma campanha no TikTok alegando abuso sexual por esse homem. Vale destacar algo que já mencionei em vídeos anteriores. Ela disse ter sido abusada por esse cara, mas não foi primeiro à polícia. Postou antes no TikTok e depois denunciou ao DoorDash. E ela só foi à polícia depois que pessoas nos comentários do vídeo viral sugeriram que ela deveria fazer isso. E eles mandaram um policial até mim para falar comigo pessoalmente e assistir ao vídeo que eu tenho. Ele pediu que eu enviasse o vídeo por e-mail e perguntou se eu queria prestar queixa ou o que queria que fosse feito. A ordem dos acontecimentos é importante. Imagino que a promotoria vá apresentar isso ao júri para que entendam as alegações dela de agressão sexual. Isso não foi um ataque. Isso foi só ela tentando ganhar fama e reconhecimento com tudo isso, certo? Porque se ela realmente tivesse sido agredida, o 911 deveria ter sido chamado imediatamente. As acusações de agressão não eram legítimas. Ela não acreditava nelas. Se o primeiro lugar para onde ela foi o TikTok, em vez da polícia, agora, além disso, o DoorDash respondeu a toda essa situação. Primeiro, eles baniram o cliente e Henderson. Depois, como esse incidente viralizou tanto, o DoorDash realmente fez uma declaração sobre isso no TikTok. Afirmaram que postar vídeo de cliente em casa e divulgar detalhes pessoais é violação clara da política. E esse foi o único motivo pelo qual a conta dela foi desativada. Mas sabe, Henderson não ficou nada feliz com isso. E o que parece ter deixado ela mais chateada foi o fato de que ela não iria receber pelo número de visualizações dos vídeos virais, já que eles foram removidos pelo TikTok, e eles também removeram o meu vídeo. Eles teriam que me pagar pelo segundo Storytime, pois esse tinha mais de 1 minuto. Acho que 30 milhões de visualizações, mas não sei quanto realmente vale me pagar por elas. Então não. Eles pegaram isso, foram 30 milhões de visualizações e o maldito YouTube, droga. Droga, anota. Eles pegaram isso. Anota. Não estão me pagando por isso. E isso é algo que provavelmente vai ser importante para mostrar a intenção dela ao postar esses vídeos em primeiro lugar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Com o apoio de uma advogada, Ela teve que borrar o ânus dele. Problema na sua vida. Entre em contato conosco no Bytes Law Group, no Bytes Law. Somos parceiros de escritórios em todos os Estados Unidos. Se acessar o link na descrição, podemos ajudar a encontrar representação de qualidade em sua jurisdição. Vou deixar isso aí só para caso vocês precisem de alguma ajuda jurídica. Deem um apoio para ela. Como disse antes, o Departamento de Polícia de Oswego investigou as alegações de Henderson e afirmou ter analisado evidências em vídeo independentes da cena. Além disso, o homem cooperou totalmente e prestou depoimento. A polícia concluiu, através da investigação, que o homem estava incapacitado e inconsciente em seu sofá devido ao consumo de álcool e que não ocorreu nenhum abuso sexual. Então, em 10 de novembro de 2025, Henderson foi presa pelo Departamento de Polícia da cidade de Oswego por gravar o homem enquanto ele estava nu e depois enviar essa gravação para a internet. Ela foi acusada de 2 crimes graves. A primeira acusação foi de vigilância ilegal, por ela gravar o homem com o celular sem consentimento. A segunda acusação foi por divulgar imagem obtida por vigilância ilegal ao enviar a gravação para a internet. Então, em 4 de dezembro de 2025, Henderson compareceu ao tribunal da cidade de Oswego para sua audiência inicial, onde se declarou não culpada. Após isso, o caso foi transferido do tribunal da cidade de Oswego para o do condado de Oswego. Isso é comum em Nova York para casos de crimes graves, como na maioria dos estados nos tribunais da cidade de Nova York. Foi isso que aconteceu comigo. Você recebe, ele é encaminhado para o tribunal de circuito. Na verdade, é no tribunal de circuito que todos os crimes graves acabam passando. Eles não têm jurisdição para julgar crimes graves, apenas para fazer as audiências iniciais mais básicas. Quando o caso vai ao grande júri para a acusação formal, ele é automaticamente transferido para o Tribunal do Condado até essa acusação. Este caso ficou em um limbo entre os dois, embora parecesse encaminhado para o Tribunal do Condado. Mesmo assim, o público ainda não sabia ao certo o que ocorria até agora. Aqui está a grande atualização. Olivia Henderson agora foi oficialmente acusada por um grande júri no Condado de Oswego, como você pode ver no processo dela aqui.
O caso dela agora está listado no sistema do Tribunal do Condado de Oswego sob um número de processo de acusação formal. E as acusações, vamos dar uma olhada. Como disse antes, são as mesmas acusações da prisão original. Você pode ver a acusação. Uma é por divulgação de uma imagem de vigilância ilegal, que está no Código Penal seção 250.60, e depois há a segunda acusação, que é vigilância ilegal sob o Código Penal seção 250.45, inciso O. Diz diversão/lucro 1. Então, a promotoria não amenizou nada, eles não reduziram nenhuma acusação, não retiraram nada. Eles apresentaram exatamente as mesmas acusações por crimes graves ao grande júri, e o grande júri analisou as provas que foram apresentadas e disse: sim, há provas suficientes aqui. Seguir para julgamento, então vamos revisar rapidamente. O que é realmente uma acusação por grande júri, para quem não está familiarizado, é semelhante a um júri que você vê em um julgamento. Um grande júri é um grupo de pessoas da comunidade local, e o trabalho de um grande júri é revisar as provas do escritório do promotor e decidir. Uma pergunta simples: existem provas suficientes para acusar formalmente alguém? Diferente de um julgamento comum, os procedimentos do grande júri são, na verdade, Esse aqui. O grande júri, no meu caso de duplo homicídio, disse que não havia provas suficientes para me julgar por duplo homicídio. Então, obrigado, grande júri. não é aberto ao público. Na verdade, normalmente só o promotor está lá apresentando as provas ao grande júri. A defesa geralmente não participa de jeito nenhum. Então, o que isso realmente significa é que o grande júri só ouve um lado do caso aqui. E essa é uma das razões pelas quais as denúncias formais são notoriamente fáceis de obter. Você já deve ter ouvido o ditado de que, se quiser, pode até indiciar até um sanduíche de presunto. Por isso, é importante notar que mesmo com o indiciamento, isso não significa que haja provas suficientes para condená-la. Lembre-se disso. Bem, isso é interessante, né? E aí me faz pensar sobre o grande júri que estava cuidando do meu caso. O que diabos eles viram para dizer não havia o suficiente? É um caso criminal que exige provas além de qualquer dúvida razoável, um padrão bem mais alto do que o grande júri avaliou. Agora, claro, com base nas evidências que a gente sabe que existem e nas próprias acusações aqui. Neste caso em particular, parece que a maior parte das evidências provavelmente está realmente disponível ao público e provavelmente há o suficiente para condenar, na minha opinião. Mas eu queria destacar as diferenças entre os padrões de prova em uma acusação formal e em um julgamento, Porque isso faz sentido. Eu não sabia que as acusações formais eram unilaterais. Existe uma grande diferença entre as duas. No entanto, o fato de a promotora ter passado por uma acusação formal completa com o grande júri aqui merece atenção. Veja, a promotora também tinha outra opção viável aqui, que é chamada de Documento de Acusação da Corte Superior, ou SCI, um SDI. Achei que isso iria ao Tribunal Superior. SDI é basicamente um atalho que permitiria à promotoria não precisar apresentar todo o caso diante de um grande júri. Para isso, a ré abre mão do direito de passar pelo grande júri e o promotor apresenta a acusação. Assim, o caso segue sem essa etapa extra. Agora, os SCIs podem ser um indicativo de que ambos os lados estão trabalhando ativamente mais em direção a um acordo do que a um julgamento. Isso porque um SDI é muito mais rápido e simples do que uma acusação formal por grande júri e realmente indica cooperação entre as duas partes. Mas aqui, a promotoria não optou pelo SDI e preferiu dedicar tempo para Mostrar que ela se declarou não culpada e quer lutar contra isso. levar o caso a um grande júri. E isso pode significar que eles estão levando esse caso bem a sério, o que quer dizer que talvez estejam um pouco menos dispostos a oferecer acordos judiciais mais vantajosos, talvez porque queiram fazer disso um exemplo. Agora, Dito isso, também é possível que Henderson tenha recebido uma proposta de acordo antes da acusação formal e a recusado. Mas se ela recusou, eu pessoalmente. Posso te dizer agora, na minha opinião, ela provavelmente recebeu sim, porque normalmente você recebe a oferta de acordo antes dessas coisas. E sim, ela não quis. Tenho quase certeza de que foi isso mesmo, certo? Ela simplesmente disse, não sou culpada. pessoalmente, acho que essa é uma decisão bem tola, porque as chances de ela conseguir uma oferta de acordo melhor depois da acusação são muito improváveis. Sempre é assim. Tipo, quando você vai antes de ir a julgamento e tudo mais, é assim, sabe? A gente fica em dúvida sobre tudo. Então vamos te dar uma sentença bem leve, sabe? Mas quando tudo está pronto pra ir, tipo, aí é tipo, levanta logo, porra. Pois quanto mais próximo do julgamento, menos generosas costumam ser essas ofertas.
Porque desperdiça mais recursos e tempo. E isso é claro, assumindo que não apareça algum tipo de evidência que surpreenda a todos e seja super benéfica para o réu. Além disso, algumas pessoas podem se perguntar por que a acusação demorou tanto, já que o incidente foi em outubro de 2025. Depois, em novembro de 2025, ela foi presa. E agora, em abril de 2026, finalmente saiu o indiciamento. Então, vamos falar sobre isso rapidinho. Então, de acordo com a seção 30.30 da Lei de Processo Penal de Nova York, a promotoria geralmente tem 6 meses para estar pronta para o julgamento quando uma pessoa é acusada de um crime grave. E quando a pessoa acusada não está sob custódia e não é acusada de um crime violento, o escritório da promotoria não tem restrições adicionais dentro desses 6 meses para acelerar esse prazo. E é esse o caso aqui. Ela responde a 2 crimes graves, mas nenhuma violenta, e não ficou sob custódia desde a prisão. Então, embora a espera provavelmente tenha sido muito frustrante para muitas pessoas que estão ansiosas para saber mais sobre esse caso à medida que ele avança, parece que tudo está dentro dos prazos processuais normais. Sinceramente, acho que esse caso ficou de lado por um tempo. Enquanto o escritório da promotoria se concentrava em casos talvez mais urgentes, talvez envolvendo crimes violentos, por exemplo, por um período de tempo, enquanto o escritório da promotoria sabia que estava dentro do prazo legal para esse caso específico. Ok, então vamos falar sobre o que ela realmente está enfrentando em termos de punição potencial agora que foi oficialmente indiciada. As 2 acusações são crimes de classe E, e, pela lei de Nova York, Crime de classe e não é tão grave, sendo a categoria mais baixa. Foi isso que eu recebi quando tive aquele problema com cannabis no Tennessee. Eles me deram um crime de classe e por isso, mas eu consegui. Mas meu acordo judicial foi: eu recebo um crime de classe E, fico 1 ano em liberdade supervisionada e depois desse ano consegui retirar totalmente do meu registro a condenação de classe E. Então, de certa forma, eu não tenho mais condenação por crime grave. Esse foi, quero dizer, o melhor acordo que eu poderia conseguir. Então aceitei esse acordo e segui em frente. Seção 70.00 da Lei Penal. A pena máxima de prisão para um crime de classe E é de 4 anos. Como ela tem 2 dessas acusações e porque essas acusações são por 2 atos separados, uma gravação e um envio, ela pode pegar até 8 anos de prisão se as penas forem cumpridas consecutivamente. E eu duvido muito que ela vá pegar essa pena. Sabe, mulheres nunca recebem a sentença máxima em nada. Eu sei que muita gente realmente espera que ela pegue os 8 anos completos porque o que ela fez foi realmente horrível. Esse homem estava inconsciente em casa, em um dos estados mais vulneráveis possíveis. E de tantas formas, imagens que são postadas na internet ficam para sempre. E, sinceramente, muita gente provavelmente apontou com razão que se os gêneros fossem trocados nesse caso específico, haveria indignação geral em relação à ré. Estaria na cadeia, direto pra cadeia. Sem fiança. Ao invés de ajudá-lo ou apenas fazer seu trabalho e sair, ela filmou seu corpo nu. É aqui que entra aquele papo de que as mulheres são tão empáticas. As mulheres são o sexo mais empático. Será mesmo? Será que são? E então ela colocou isso na internet para o mundo inteiro ver. E o que é pior, provavelmente o pior de tudo, pior para ela, porque agora isso é uma prova que quase com certeza vai ser usada contra ela. Ela disse depois na internet que o objetivo de compartilhar os vídeos era envergonhar e humilhar o homem. Tipo, essa é a única justiça que consigo. Expor esse homem e postar aquele vídeo que viralizou. Agora, ele pode viver com vergonha se as pessoas souberem quem ele é ou onde está. Sabe? No fim, quem está sendo punida sou eu. Ele não teve problemas com a polícia, nem perdeu o emprego, se é que tem. Então, o que está acontecendo com ele? Por que estou sendo demitida? Por que meus vídeos estão sendo removidos e recebo advertências? Estou perto de perder minha conta. Fui agredida. Sou a vítima. Eu perdi meu emprego. Eu sou a vítima. Certo? Isso faz sentido pra alguém, caramba? Além do que já falamos, ela parecia mais chateada por perder a receita dos vídeos virais removidos. Ela queria as visualizações e ser paga. A intenção de humilhar e de lucrar está exposta diante das câmeras, dita por ela. E essa intenção é realmente importante para provar o caso contra ela. Essas admissões são incrivelmente prejudiciais para o caso dela, mas tudo isso controla. Dizendo para si mesmos. Essa é a realidade na hora de definir a pena. Henderson parece não ter nenhum histórico criminal anterior. Correto. E para ela? O fato de não ter antecedentes é uma grande ajuda para você e você nunca fez nada de errado.
De repente, você responde por um crime grave desses. É por isso que consegui o acordo com a promotoria que consegui. Porque pela lei do Tennessee, se esse é seu primeiro crime grave ou infração maior de qualquer tipo, você recebe uma sentença mais leve, desde que seja sua primeira infração. Meu advogado usou isso para conseguir o acordo judicial e reduzir bastante minha pena. Desde a prisão dela, ela tem sido bem discreta nas redes sociais. Ela não tem piorado a situação, como muitos influenciadores digitais que enfrentam problemas com a justiça. E de acordo com a lei de Nova York, o tribunal tem opções além da prisão para a sentença. Isso inclui liberdade supervisionada e dispensa condicional. Então, a menos que o promotor e o juiz queiram fazer dela um exemplo, é provável que ela receba algum tipo de liberdade supervisionada. Acho que será 1 ou 2 anos de liberdade supervisionada, só isso. Eu pessoalmente gosto desse resultado? Não, mas só estou encarando a realidade de como essas coisas costumam acontecer. Mas considere o fato de que, mesmo que ela evite a prisão, se acabar com uma condenação por crime grave em seu histórico, isso traz consequências reais. Bem, esse é o ponto, Legal Bites. Talvez tenham oferecido a ela um acordo parecido com o meu, onde, apesar do crime grave, ela pode retirar essa condenação da ficha após a liberdade supervisionada por ser a primeira infração. Sabe, eu não sei. É só possível. Pode afetar o emprego, moradia, licenças profissionais se ela algum dia tentar seguir algo assim e muito mais. Isso permanece por muito tempo se você não remover do histórico, e pessoalmente acho que ela deveria enfrentar consequências importantes. Isso não foi algum tipo de erro inocente, foi uma série de escolhas deliberadas. Ela escolheu gravá-lo, depois ela escolheu postá-lo, e então ela escolheu monetizar isso. Ela então optou por acusá-lo falsamente de agressão sexual. E ela escolheu insistir publicamente. Cada uma dessas escolhas foi egoísta e às custas de outra pessoa. E a pessoa que pagou o preço foi um homem que estava desmaiado no próprio sofá e está Com 30 milhões vendo seu órgão genital? na própria sala de estar, em sua própria casa. As pessoas podem debater o dia todo e a noite inteira sobre se a porta estava aberta, o quanto estava aberta ou se estava aberta de fato. Blá, blá, blá. O fato é que ela não está totalmente isenta de culpa aqui com a conduta dela. Enfim, então para onde o caso vai a partir daqui? O registro do Tribunal do Condado mostra que a próxima audiência dela está marcada para 1º de maio de 2026 às 9 horas da manhã. Estava marcada para 20 de abril, mas foi remarcada por algum motivo. Agora há alguns caminhos possíveis. O primeiro é o acordo com a promotoria que mencionei. Na minha opinião, essa é a decisão mais inteligente para ela agora. Se assumir a responsabilidade, deve obter um resultado melhor do que indo a julgamento e perdendo. Porque, sinceramente, as provas aqui parecem bem claras para a acusação. E eu acho que se esse caso for a julgamento, vai terminar com uma condenação. Além disso, na sentença, juízes tendem a ser mais simpáticos a réus que assumem responsabilidade. Esse é o segundo caminho. Aqui, a advogada dela poderia entrar com um pedido para anular a acusação formal. Você provavelmente já entendeu, mas basicamente é quando a defesa argumenta que a acusação deve ser totalmente anulada. Talvez digam que as provas são insuficientes ou apontem falha processual, mas pelo que foi apresentado, como disse, acho essa batalha bem difícil. Ela fez o vídeo, ela postou, ela falou extensivamente na internet para todo mundo, para o público, para o mundo, sobre por que ela postou. Então, tentar atacar essa acusação não parece ser o caminho mais promissor. De qualquer forma, aí vem o caminho número 3. Se não houver acordo judicial nem pedido aceito para anular a acusação formal, o caso segue para a troca de provas e julgamento. No meu último vídeo sobre esse assunto, falei que provavelmente uma de duas coisas aconteceria. Ou ela passa por um processo difícil de amadurecimento e eventualmente decide aceitar um acordo, ou ela insiste até o fim e quase certamente é condenada com uma sentença mais severa. Então, parece que provavelmente vamos descobrir em breve qual desses dois caminhos ela vai escolher. E eu, particularmente, vou ficar de olho bem de perto. Até lá, do jeito que eu vejo, isso pode acabar indo para qualquer um dos lados. Mas no momento parece que as coisas estão avançando para o julgamento. Na minha opinião, o melhor para ela é aceitar um acordo, caso oferecido, em vez de ir a julgamento. Pra falar a verdade, na maioria das vezes, você vai querer aceitar um acordo. Você vai querer aceitar. Eles querem garantir uma condenação e vão te oferecer uma sentença mais leve sem todo o julgamento, custo e esforço.
Ah, com essa montanha de provas incriminatórias parece uma estratégia totalmente perdida. Mas essa é a minha opinião. O que você acha? Você acha que ela pode aceitar um acordo e realmente assumir a responsabilidade pelo que fez aqui? Ou você acha que ela vai continuar insistindo e levar isso até o julgamento? Ela parece ser do tipo que insiste até o fim. Espero que ela realmente pegue prisão, mas não acho que isso vai acontecer. Eu concordo 100% com o Legal Bites que ela provavelmente só vai pegar pena em liberdade sob supervisão. Muito provavelmente, talvez 1 ou 2 anos de pena em liberdade sob supervisão. É basicamente isso porque ela é mulher. Por favor, curta, inscreva-se e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. Até a próxima, pessoal.